Irmãos, nós temos que sigamos e prossigamos em conhecer ao... É versículo bíblico, igreja. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É assim o versículo, filho? Procura ver se é assim mesmo. É isso mesmo? Eu pensei até que eu estou maluco. Eu pensei, você já que eu estou doido agora? Ninguém conhece? Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o dever do cristão, né? Eu, às vezes, irmãos, eu me admiro, sabia? Se você se admirar você mesmo, você se olhar como uma pessoa especial, nada vai te atingir. Nenhum momento de adversidade vão te alcançar, porque vai ter adversidade, mas você vai passar por aquilo ali tranquilo. E eu louvo a Deus na minha vida, irmão. Onde eu abro a Bíblia, Deus dá pregação. Como é que é isso? Isso é soberba? Não, isso é 18 horas por dia lendo Bíblia, irmão. Agora não, atualmente não. Mas teve uma época da minha vida que eu lia a Bíblia 18 horas por dia. E se você fizer isso, irmão, você vai ter uma intimidade diferenciada com Deus. E Deus me deu uma palavra, irmão, que fica no livro de João, o Evangelho de João Batista, é isso? Evangelho de João Batista? João era o quê? João evangelista e era apóstolo. Ele era discípulo? João era discípulo? Ele era apóstolo, mas ele era discípulo? Também. O apóstolo é discípulo. O pastor aqui é discípulo? Discípulo. Eu sou discípulo de Jesus, sou discípulo dele. Ele é meu discípulo. Quando pregamos aqui, ele se enche da glória de Deus. Quando ele fala um testemunho desse, eu vejo que Deus é com ele, né? Pastor, o testemunho dele é muito forte. Eu acho que é mentira. Se converter e pede um testemunho para você ter um testemunho para dar. Agora cuidado, você pode pedir, Deus pode dar, né? Primeiro que eu ganhei uma rajada de fuzil ali, questionaram o meu testemunho. Não pegou em mim não, tá, pastor? Se pegasse, estava magrinho igual o senhor também. Aí, 20 horas depois, vieram me assaltar, o cara estava endemoniado e morreu. Mas não é isso que eu quero falar não, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Vou tentar ser bem breve. A palavra está um pouco grande, mas se passar de 9h15 vai ter gente aqui que vai ficar para fora. Eu até conheço. Viu? Eu vou mesmo, não falei o nome dele, mas ele não se aguentou. Eu digo, quando meu pai morrer vai ter que ser 2 enterros, o dele e o da língua. O caixão dele vai ser aquele caixão de anão pequenininho, e a língua dele vai ser um container de caminhão. Você também, missionária Tina, você é a mesma coisa. É doido. Gente, tem gente aqui que quando morrer vai ser 2 enterros, um da língua. Vamos lá. Chega de piada, agora o negócio é sério, tá, irmão? O traidor é indicado. É a epígrafe de João 13. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos, olhando uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Quem é esse discípulo, igreja, que Jesus amava? Que a Bíblia fala especificamente sobre ele. Um só. João. Está falando de João. Quem estava ali coladinho de Jesus era João. Por isso que João, olha que revelação linda para você, pastor, para a igreja. Por isso que João era doce, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Por isso que ele era doce, porque estava mais próximo de Jesus. Quanto mais próximo você estiver, mais doce você será. Mas eu não acabei de ler não. Você quer ver uma coisa? Qual a parte da manga mais doce?
A de dentro, né? A de dentro, né? Da casca não, né? A parte da manga mais doce é aquela parte que dá perto do... Não. A parte da manga mais doce é a parte que está perto do caulezinho dela, onde ela é alimentada. Aquela parte traseira ali é a mais doce que tem, sim ou não? Às vezes a manga na pontinha está azeda, mas ali perto onde ela é alimentada ela é doce. Ou seja, quanto mais perto você está da videira, mais doce você é. Aí, ó. Vai, irmão. Vai, esfrega meu irmão assim, ó. Quanto mais perto você está da videira, mais doce você é. Quanto mais perto de Jesus, mais doce. Por isso que João era descobrir, pastor. Como é que isso é lindo, né? Por que João era apóstolo do amor? Porque estava mais perto de Jesus. Não tinha ninguém mais perto de Jesus do que ele. Olha que coisa linda. Aí vamos continuar na leitura. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem a ele amava. A esse fez sinal Pedro, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Olha aí, um filho quando quer arrancar algo do pai, né? Um filho quando quer arrancar algo do pai, ele consegue, né? E a esposa quando quer arrancar algo do marido, né? Arranca o último tostão, é só ser esperta. Arranca, irmão, Respondeu Jesus: é aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Irmão, quando você faz coisas boas, ninguém lembra do teu pai, mas faz coisa ruim, é aquele lá, ó, filho do seu Zezinho da mercearia. Quando tu faz coisa boa, faz doação, ninguém lembra quem é o pai. Ah, é aquele filho do... Não lembra do pai, não, mas quando tu faz coisa ruim, rapidinho lembra até do teu pai. Lembra todo mundo da tua família, né? E aqui, vamos lá. Respondeu Jesus: é aquele que eu dei um pedaço de pão molhado. Tomou pois um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após um bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse algumas coisas aos pobres. Quer dizer, Jesus tinha costume de abençoar os pobres, está vendo? Jesus tinha costume de abençoar os pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Irmãos, eu não entendo bem de língua portuguesa, mas você, para pregar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, não precisa ser muito inteligente, não. É só você receber Ele na sua vida como seu Salvador, porque Pedro não era tão inteligente assim, e pregou. Em várias pregações de Pedro, eram multidões se rendendo. Numa delas foram quase 5.000 homens, 5.000 almas. E aqui, irmãos, Jesus, ele diz que tinha um traidor. Aí tinha um apóstolo bem chegado a ele, que era João. Ali, em momento nenhum, Pedro nem tentou chegar perto. Porque Pedro, acho que era o que mais apanhava, era Pedro. Ele: não vou chegar não, que eu vou tomar na cacetada. Ele está no momento de aconchego com seu queridinho, deixa eu ficar de longe. Mas ali você via que Pedro também tinha uma intimidade com João, sim ou não? Aí Pedro fez sinal e perguntou: pergunta quem é? Aí João quer arrancar algo de Jesus. Aí o que ele faz? Deita no peito de Jesus. Quer arrancar algo do pai? Deita no colinho do papai. Muitas das vezes você quer arrancar algo de Jesus, mas você não se lança para Jesus. Você quer que o algo que você quer seja do teu jeito, quando Ele fala que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Não adianta você querer arrancar na marra, irmão.
Aí vai João, se recosta no peito de Jesus e pergunta quem é. Aí Jesus fala, para não falar o nome de ninguém: aquele que eu molhar o pão e der para ele, esse é o traidor. E na hora que Jesus pega, molha o pão e dá para Judas Iscariote, o demônio entra nele. Muitas das vezes, irmão, você recebe pessoas no seio da tua família, na tua casa, e o demônio entra na pessoa, irmão. Entra na pessoa e o ódio é tão grande que a pessoa quer te destruir, quer te levar a ruínas. Mas se Jesus não faz dessa forma, a vontade do Pai nem se cumprir nele. Ele fez da forma que tinha que ser feito. Feche o microfone, por favor. Isso. Ele fez da forma que tinha que ser feito. Sabendo que Judas era o traidor, o recebeu como filho amado. E ali, irmãos, o que eu acho incrível é que na hora que o diabo entra em Judas, Jesus fala: vai e faz o que você tem que fazer. O que ele tinha que fazer? Vender Jesus por 30 moedas de prata. E essas 30 moedas de prata, irmãos, teve um significado muito grande, muito forte. Estava lá no Velho Testamento que por 30 moedas Jesus seria traído. E ele foi traído por 30 moedas de prata. E ali ele falou assim: agora o Filho do Homem foi glorificado, e o seu Pai também foi glorificado nele. Olha que tremendo, irmãos. Mas como, pastor? Se Jesus ainda não morreu, se Jesus ainda não ressuscitou, ou seja, ali começaram naquele momento os planos do diabo para tirar a vida de Jesus. E quem que ele vai usar? Quem ele vai usar? Se aqui estamos protegidos, tem um exército de anjos poderosos, aqui não entra milícia, não entra exército, não entra bandido, não entra nada. Quem o diabo vai usar para tentar contra o pastor? Um da própria casa. Os meus inimigos são da minha própria casa, e os teus inimigos são da tua própria casa, irmãos. E aqui o que eu acho incrível, que Jesus já falou como se ele tivesse, missionário André, morrido e ressuscitado. Ele falou: agora o Filho foi glorificado, o Pai também. Olha só que coisa tremenda, irmão. Que coisa linda. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. O que quer dizer isso, irmão? Começou o processo da crucificação através de um traidor que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Por quanto você tem vendido Jesus na vida do teu irmão? Por quanto você tem, irmão, querendo ver o teu irmão pelas costas? Qual é o valor que vale a vida do teu irmão? Qual é o valor que vale a vida da tua irmã? Quem me conhece sabe. Pediram a cabeça do pastor diversas vezes. Era um bom negócio, né, Andréia? Era uma oferta alta, 2.200 por mês, era um bom negócio? Diversas vezes. O primeiro que pediu foi um pastor: se você não mandar ele embora, eu vou embora com o meu povo. Vai embora com o teu povo. Se o povo é teu, vai embora com ele, porque aqui não é lugar de povo de ninguém, aqui é lugar do povo de Deus. Se você é um povo estranho, ou povo de dura cerviz, ou é um povo de outro lugar, que você vai embora, porque aqui é lugar do povo de Deus. E aí vai: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus,
também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Irmão, você sabe qual a interpretação dessa palavra? Jesus foi para o céu, você não pode ir para o céu, não? Hã? Aonde ele foi que você não pode ir? Ele morreu. Na morte dele, por onde ele andou por 3 dias? Por onde ele andou por 3 dias, Felipe? Você pode ir para o inferno? Se você é servo do Senhor, você não vai ir para o inferno. Ele está falando para os servos dele, Evangelho. Se você é meu pequenininho, meu filhinho, para onde eu vou, você não pode ir não, tá? Ele foi lá, ele pegou a chave do inferno da mão de Satanás. Chegando lá, eles viram aquela grande luz chegando, se aproximando. Eu posso, pelos olhos da fé, ver o demônio tudo se prostrando, e prostrado, e o diabão tentando se manter de cabeça erguida, porque é assim que ele faz. Eu estava contando para o pastor que eu levei uma moça para casa endemoniada, e o diabão que estava nela falando assim, ó: eu não vou sair daqui porque eu estou aqui há muito tempo. Querendo dizer, eu sou o dono dela. Eu, pelos olhos da fé, eu vejo lá no inferno, André, o diabão querendo se manter de cabeça erguida, e a chave na mão, e Jesus chega até ele. Igual o pastor fala aqui, aquele que de joelho ele já estava, mão para trás, cabeça baixa. Agora me dá a chave aqui agora, a chave da vida e da morte, a chave do inferno foi tirada da mão do diabo. Então eu digo, cristão, aonde Jesus ia, você não podia ir, e você não pode ir. Mas está falando aqui para quem? Para quem? Os filhinhos. Quem é filhinho? Dá glória a Deus. Só está falando para os filhinhos. Quem é o filhinho, irmão? O que o pai e a mamãe chamam de filhinho? Se é um filho desobediente, se é ovelha negra, está certo o pai chamar de filhinho? Não está certo não, porque ele vai achar cada vez que está mais certo e vai continuar no erro. Se é filho desobediente, tem que ser chamado: você é desobediente, rapaz. Toma vergonha, se conserta. Aqui ele está falando para os filhinhos. Olha só que coisa linda. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Para o inferno, né, irmão? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Tem amor aí, igreja? Tem amor aí, igreja? Tem amor aí, igreja? Se não tem amor, irmão, se prepara, porque aonde Jesus foi e saiu, você vai e vai ficar. Preste atenção, igreja. Preste atenção, igreja. Se não tem amor, se prepara, porque aonde Jesus foi e ficou 3 dias, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo e saiu, você vai ir e vai ficar. Tem que amar uns aos outros, irmãos. É nisso que você mostra que você é discípulo. E essa pregação, André, no meio de um monte de pessoas não cristãos, ela converteria 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Só que o povo que nós temos não querem dar ouvido à palavra de Deus. Estão com comichão no ouvido, irmãos. O mais importante é o seu ego, é o seu eu. Nós não temos que ser egocêntricos, temos que ser cristocêntricos e temos que dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em vós. Cristo vive em vós. Se eu vejo que Cristo vive no pastor, irmãos, eu tenho que fazer minha parte, investir nele, trazer ele mesmo, vamos embora para
pastor, eu quero que o senhor volte o que o senhor era antes. Eu preciso do senhor aqui. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. Eu acho que de 50 que eu fiz isso, todos os 50 me decepcionaram. É verdade ou mentira, Felipe? Felipe me cobra isso. Pastor, o senhor não pode, pastor. O senhor bota muito rápido a pessoa. Eu recebo os santos como que eu devo receber, sim ou não? O senhor está sendo recebido como o santo deve ser recebido? Agora, irmãos, é de cada um. Eu creio que esse homem foi enviado por Deus para somar nessa obra, Andréia. Você olha uma pessoa séria, pessoa sem maldade no coração, pessoa sofrida. No dia que ele quiser dar um testemunho dele aqui, ele já está liberado. Ah, mas domingo que vem eu não vou pregar. Se ele quiser, ele prega e dá o testemunho dele aqui. Se bem que domingo que vem o culto está na tua responsabilidade, tá, pastor? Pode convidar pregador, pode convidar dirigente. Deixa Deus te usar. Domingo que vem o culto está sob sua responsabilidade. Amém, igreja? Amém. Você recebe essa palavra, igreja? Guarda essa palavra na tábua do teu coração, irmãos. Essa palavra tem poder, irmão, de salvar não meio mundo, mas de salvar o mundo inteiro. Essa palavra tem poder, irmão, de arrancar o mais vil pecador das garras do diabo. Amém? Vamos agora orar para o término. O missionário Júlio não fez nada, rapaz. Ó, cadê o Júlio? Só tocou bateria. Vem orar para o término, vaso. Vem orar para o término aqui, homem de Deus. Ah, quem está lá, ó. Glória a Deus. Vem orar para o término. Glória a Deus, aleluia.